Jornal da Mix. Você está ouvindo o Jornal da Mix, também estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, em imagens aqui no nosso estúdio, e você já está vendo aqui com a gente, conosco, o deputado Kennedy Nunes, que pré-candidato ao Senado Federal. Seja muito bem-vindo, estamos começando essa nossa jornada de sequência de entrevistas com os pré-candidatos ao Senado, conversamos já com os pré-candidatos ao governo do Estado, e agora damos as boas-vindas ao senhor Kennedy. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, aqui na Rádio Mix, e é um prazer a gente falar sobre cidadania, falar sobre as nossas lutas e, acima de tudo, falar sobre a nossa liberdade. O deputado vai ser candidato a senador pelo PTB, né? Sim. Não está definido ainda o apoio do PTB ao governo do Estado aqui, né? Está encaminhando aí para o Espiridião Misso, me contava agora aqui em off, né? Mas, enfim, e o que a gente percebe na sua candidatura, no seu discurso, né, principalmente na Assembleia Legislativa, é em relação ao conservadorismo, né? O senhor é conservador, se considera conservador? Como é que o senhor, que posição o senhor toma aí nessa questão do conservadorismo? Bom, eu sou a favor da vida, então, portanto, eu sou contra o aborto desde sempre. Eu sou contra a liberação das drogas. As drogas, o baseadinho que as pessoas fumam, mata 150 pessoas por dia no país. Eu não posso aprovar algo assim. Eu sou contra a ideologia de gênero nas escolas porque tem uma parte biológica, XX e XY. Então, portanto, nasce menino ou menina. Opção sexual você resolve na sua idade adulta. E não venha doutrinar as nossas crianças que ninguém nasce menino ou menina e que só resolve aos 12 anos. Eu sou contra, por exemplo, a pedofilia. Para mim, pedofilia é crime hediondo, não é doença ou uma opção sexual. Então, se isso é ser conservador, eu sou conservador desde sempre, né? Tá certo. Deputado, o senhor tem uma base, né, em Joinville, tem uma base também na igreja, né? O senhor é cantor gospel, de família de cantores também. Eu queria saber até que ponto a igreja, vamos dizer assim, o que prega o cristianismo está perto da sua candidatura, até que ponto os interesses da igreja estão junto com o senhor nessa candidatura? Não é só o interesse da igreja, é o interesse daquilo que a gente defende, que é a vida, a liberdade, a fé, né? As pessoas, elas são corpo, alma e espírito, não adianta, né? A gente precisa da religiosidade. Tentam, através do laicismo, que é a não religião oficial, eles tentam aplicar este laicismo à teoria de ateísmo. E não, nós somos um país laico, mas somos um país denominantemente cristão, predominantemente cristão. Então nós precisamos fazer isso. Quando a gente fala da questão da igreja, é a igreja que está trabalhando na contramão das coisas normais, entre aspas. Então, portanto, a igreja recupera viciados. Os partidos da esquerda querem liberar a maconha. A igreja recupera as pessoas do álcool, a igreja recupera as pessoas da bandidagem, os partidos da esquerda proíbem a polícia subir o morro para combater o tráfico. Nós precisamos tomar posições, e eu estou falando de igreja, não só de igreja evangélica, todas as igrejas cristãs, elas têm esse posicionamento. E por conta disso, sim, é muito importante os cristãos estarem olhando agora, porque não é só o que nós estamos vivendo. Nós não podemos deixar de relembrar aqui o fato que aconteceu daquele vereador de Curitiba que entrou numa igreja católica e acabou com a missa. Nós precisamos nós precisamos respeitar os cultos, as formas cristãs ou não, mas de culto, isso é preciso. Nós sempre fomos um país conservador e também a gente sempre foi um país tolerante, até nas religiões. E nós precisamos manter essa tolerância entre nós. Deputado, o senhor fala muito em revisão da legislação, principalmente relacionada às penas, né, atribuídas e ao cumprimento das penas em casos de crime hediondos, em casos de crime mais preocupantes, né, mais violentos, vamos dizer assim. O senhor, se eleito for, o senhor vai estar no Senado, vai poder levar essa discussão que já foi discutido, mas né, parece que fica patinando e nada acontece. A gente comenta aqui diariamente, praticamente, o quão branda é a nossa legislação em relação à punição que é dada aos criminosos, né? De que maneira abordar esse assunto, levar esse assunto e fazer com que, de fato, algo mude na nossa legislação para que as pessoas cumpram pelo crime que cometeram? Ontem a Câmara Federal, por 311 votos, acabou com a saidinha.
Eu espero que o Senado também possa revalidar, Endossar. né, aprovar isso. Mas não é só isso que a gente precisa acabar. Eu estou aqui com o Rui Godinho, que é nosso pré-candidato a deputado federal, o delegado Egídio, que é nosso pré-candidato estadual, a Cláudia Linder, que é nossa pré-candidata aqui de Blumenau, e nós todos estamos preocupados muito com isso. Por exemplo, nós queremos acabar com a visita íntima em presídio. O que é esse negócio de fazer do presídio público motel? Nós precisamos acabar com a audiência de custódia. A audiência de custódia tem que ser só para a primeira vez que o cara vai na delegacia. Estava falando com o Rui e com o Egídio aí, às vezes eles ficam tendo já visto a cara 3, 4, 5 vezes do camarada que vem à delegacia, que pratica o crime, vem, e daí a audiência de custódia, sabe o que o juiz pergunta? A polícia apertou muito a tua algema, leu os teus... O que é isso, cara? Nós estamos virando, o poste está mijando no cachorro, sabe? Nós precisamos... Cara, por causa do PSB, entrou no Supremo Tribunal Federal, o Fachin, por uma decisão monocrática depois aprovada e consolidada pelo plenário, proibiu a polícia de subir no morro para combater os crimes. O STF solta o maior traficante do país. O Barroso vai numa entrevista e diz: eu sou para liberar os pequenos traficantes. Porra, o que é isso, cara? Virou a pandemia, virou a cabeça dos caras? Nós temos um problema anterior, né, deputado, que é o sistema carcerário brasileiro, né? Privatiza. Privatiza, rapa a cabeça de todo mundo, bota um macacão alaranjado e faz como é nos Estados Unidos. Sabe como é nos Estados Unidos? Eu falo isso porque eu fiz um estudo sobre isso daí. Eu fui lá nos presídios lá da Flórida e na portinha, assim, a primeira janela, a primeira coisa que você vê é a patente do cara. É o bacil. E os nossos aqui ficam atrás de uma paredezinha, né? Que é lá que eles fazem a sacanagem. E aí eu perguntei assim pro cara que tava fazendo: escuta, cadê a privacidade do cara aqui? Eles, privacidade acabou quando ele cometeu o crime. Eu me lembro que quando eu perguntei assim pra eles: vocês têm visita íntima aqui? Ele me olhou e disse assim: isso não é um spa. É isso que nós precisamos. Presídio público, não, tem que privatizar. Eu sou pela privatização. Se você observar os presídios que são hoje tocados por empresas privadas, lá tem ordem, cara. Lá tem ordem. Lá tem um camarada assim, entrou aqui, nego, rapa a cabeça e tu é só mais um aqui e pronto. Nós precisamos fazer isso. O que nós estamos tendo hoje aqui é uma inversão de valores. O cidadão do bem está preso e o cidadão bandido está tendo todas as benécias da lei em favor dele. É isso que nós precisamos acabar. E eu fui chamado para uma missão. Não só para trabalhar com esse tipo de bandido, mas também para nós acabarmos com o cargo vitalício do Supremo Tribunal Federal, acabarmos com a indicação política do Supremo Tribunal Federal, termos um prazo para que seja mandato, entrar lá, tem que ter no mínimo 15 anos de magistratura. Então, essas são as formas, porque as pessoas perceberam agora que uma decisão do ministro da Suprema Corte tira o teu zap, nego. Tira o teu Telegram. Deputado, e como é que o senhor vê, a gente pegou uma notícia aqui da internet agora, que o PTB oficializou ontem o Roberto Jefferson. Você tem um discurso bastante alinhado até com o do presidente Bolsonaro. Como é que fica o seu apoio? O Roberto Jefferson, mesmo em prisão domiciliar, candidato do seu partido, como é que fica a base aqui em Santa Catarina? Nós continuamos com o presidente Bolsonaro. A proposta do Roberto Jefferson de ir para a candidatura a presidente é para que no debate ele também possa ajudar o presidente a defender o governo, a direita, o conservadorismo e atacar aqueles que querem destruir a nossa nação, transformar a nossa nação num país comunista. Esse é o propósito da candidatura de Roberto Jefferson. A gente torce para que os ministros permitam que ele seja candidato. Até porque ele, como candidato, vai mostrar que ele é um preso político. Ele está preso desde o ano passado, em prisão domiciliar, né? Por crime de opinião. Sido mandado preso pelo Alexandre de Moraes, que tá com inquérito aberto, sem tipificação de crime. Nós temos 10 milhões de leis municipais, estaduais e federais no Brasil, e não tem uma que fala sobre fake news ou milícia digital, então não existe tipificação de crime.
Não existe prazo, porque o inquérito que o Alexandre Moraes é o relator está há 3 anos, a todo momento ele coloca pessoas lá, ele manda prender parlamentar, ele manda prender presidente de partido, ele manda prender jornalista, ele já me chamou 7 vezes da Polícia Federal, Alexandre de Moraes, e eu vou todas as vezes que for necessário. Eu não tenho medo nem da justiça, porque eu sou um cidadão do bem, e muito menos dele que se acha dono do país. Eu fui chamado para uma missão de fazer esse enfrentamento. Ou nós enfrentamos, ou nós colocamos o pé na porta e dizer, pera lá, aqui não, ou nós teremos a vida, mas não teremos a liberdade. Aqui para o nosso estado, deputado, o que o senhor acha, então? Se o senhor tem uma missão, a partir da sua eleição como senador, o que dá para fazer para a gente melhorar também o estado como Primeiro cidadão, de como tudo, político? Nós precisamos acabar com esse tipo de político que só fazem selfie com o presidente. É preciso o camarada chegar lá, bater na mesa e dizer assim, escuta aqui, ó, Santa Catarina manda X e não tá voltando. Eu aprovei para colocar dinheiro do Estado aqui na 470, sabe por quê? Porque para mim não tem imposto municipal, estadual ou federal. Para mim tudo é imposto. É do seu Zé que paga e pronto. E nós precisamos resolver. Agora, o que nós vemos lá? Nós vemos hoje lá deputados de governo e senadores de governo que estão só fazendo selfiezinha com o presidente no avião e tal, e não bate na mesa para trazer o recurso. Nós precisamos fazer isso daí. E é preciso um camarada meio louco como eu, a minha mulher disse que eu não tenho juízo, para conseguir fazer essa missão. E eu estou disposto. Vocês hão de convir comigo, que eu estou no meu 4º mandato de deputado, fui 2 vezes vereador em Joinville. Para mim seria muito mais fácil ir a um 5º mandato de deputado estadual. Saiu eleito sempre de Joinville. Eu decidi aceitar essa missão. É um projeto nacional, se chama Acorda Senado, é para eleger 10 senadores dentro dessa proposta de fazer o enfrentamento contra tudo isso que até hoje falam, mas não faz nada. Então, eu decidi aceitar essa proposta por uma missão de vida. Eu estou numa missão de vida. Eu estou disposto a pagar. Hoje eu tenho que andar com segurança da Polícia Militar, a Polícia Federal me deu porte de arma, chegou agora o meu colete de prova de bala no carro que o outro venceu, ou seja, eu estou ameaçado, mas eu decidi pagar esse preço. Por quê? Porque eu estou lutando pela liberdade, não a minha liberdade, a liberdade dos teus filhos, dos nossos netos, a liberdade do nosso país. É preciso a gente tomar isso como missão de vida, senão nós perderemos a nossa liberdade. Deputado Kennedy Nunes, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Mix. Boa sorte aí na sua candidatura, na eleição. É o nosso desejo aqui de Blumenau e também de toda a região. Muito obrigado pela participação. Um abraço a todos, Deus abençoe. E é agora ou nunca, gente. Um grande abraço. Siga-nos nas redes sociais, kennedynunes.sc, e ajude a gente pela liberdade. Jornal da Mix. Jornal da Mix. Oferecimento? Graduação UniaSelv. É EAD. É semipresencial. É junto com você. Isidoro Automóveis. Pensou em trocar, comprar ou vender seu carro? Acesse agora isidoro.com.br. E Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos. Mix.